bom dia, que bom que você está aí, está nos esperando. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós temos um domingo muito especial, principalmente para você, mulher que está aí nos assistindo. Nós vamos falar hoje, eu e a Adriane, nós vamos falar sobre as prioridades da mulher que agrada a Deus. É claro que a gente vive num mundo muito corrido e são muitas coisas, muitas vozes, tem tantas coisas para a gente priorizar, mas você hoje vai aprender o que realmente você deve priorizar. Quais são as prioridades reais que estão de acordo com a palavra de Deus. Você que é mulher, e eu estou aqui com a nossa querida mulher de fé, Adriane, né? A Adriane está aqui hoje, nessa manhã, conosco mais uma vez. Sempre, né, Adriane? Nós estamos aqui, não é? Sempre estamos juntas, né, Sandra? Aqui falando a palavra, ministrando. É verdade, o que muda são os assuntos, né? Isso. Mas nós estamos sempre assim, tendo o apoio de todas as mulheres de fé. Adriane, vamos falar hoje sobre as prioridades da mulher, não é? Prioridades que agradam a Deus. E eu queria que você começasse falando sobre essas prioridades. Qual seria a primeira? Pois é, Sandra, nesse mundo globalizado, né? Onde hoje em dia o que se fala muito é a mulher empoderada, né? Isso. A gente sempre tem que lembrar, como diz na palavra, em Mateus 22:37, que diz assim: o primeiro dos mandamentos se refere a Deus. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Então, quando a mulher ela segue o primeiro mandamento, ela vai ter sucesso em tudo que ela fizer. Porque ela está colocando o Senhor em primeiro lugar. A primeira coisa que a mulher de hoje em dia, nós estamos o quê? No século XXI. Isso. A gente precisa realmente colocar o nosso coração, a nossa vida para Deus, porque é Ele que rege todas as coisas. Com certeza. Então, nós aprendemos, não é, que a prioridade da nossa vida é o Senhor, é o nosso Deus, não é? Nós devemos obedecer, e para obedecer, né, Adriane, para conhecer esse Deus, é preciso que a gente leia a Bíblia, não é? Isso. Às vezes, como é que eu vou conhecer Deus? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? A Bíblia, querida, você precisa ler a palavra. A Bíblia diz que nós devemos meditar nela de dia e de noite. Então, eu já quero encorajar você para que você possa conhecer a real vontade de Deus na sua vida, já que você aprendeu hoje que Ele é a prioridade para você, então você precisa conhecer. E aí você precisa ler a palavra. Depois de Deus, Adriane, qual é a segunda prioridade da mulher? Vamos falar um pouco sobre isso. Depois de Deus é a família. A família fica em segundo plano, né? Exatamente. Porque Deus tem que ser acima de tudo. E a família em segundo plano. Isso se diz o quê? Que nós precisamos, nós mulheres, fazer um planejamento. Por que não? Né? A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, nós temos que realmente ter tempo para a nossa família. É verdade. Tem mulheres que trabalham, né, nas igrejas, isso eu até sempre costumo dizer, né, quando eu estou aconselhando, né, alguma mulher que ela vem me pedir conselho, eu digo, olha, primeiro Deus, segundo a família, né, terceiro o trabalho e quarto a igreja. A igreja, realmente, a gente precisa se inserir na igreja, trabalhar, procurar algum setor, algum departamento que você tenha habilidades. Eu sei que você, mulher, tem várias habilidades. Então, alguma habilidade sua vai servir na igreja. Mas o contexto família, quando vê o segundo plano, o que eu quero orientar é que a gente realmente tem um equilíbrio, Sandra. Né? Tem um equilíbrio de que fato, eu participo de uma igreja ou não, mas eu tenho que ver que eu tenho que ter um momento com minha família. E eu costumo dizer que um dos momentos muito indicados que eu digo, né, que é uma das refeições. Pelo menos uma das refeições, toda a família esteja junta. Agora que, por favor, na hora dessa refeição, você vê que Jesus gostava muito de juntar na ceia, né? De se juntar Ele gostava mesa, né? de se juntar à mesa, de conversar com os discípulos. Era aquele momento de festa, de intimidade, né? De conversar. Comunhão, né? Comunhão.
Então, ali é um momento que você tira para a sua família de estar agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, para estar conversando com seus filhos. Agora, lembrando que, Sandra, é um momento, eu costumo dizer, como eu fui ensinada com minha mãe, é um momento sagrado. É isso mesmo. É um momento onde a gente não vai colocar problemas, porque quando a gente está comendo, bem. a gente gosta de quê? De paz, de tranquilidade, de sossego. certeza. Então, é um momento que você pode estar conversando com os seus filhos, rindo, louvando a Deus pelas coisas que Deus tem feito. Então, a questão de família, esse é um dos aspectos que eu sempre aconselho. É. E aí, nós temos, daqui a pouco a gente vai falar dos 4, né? A gente vai falar aqui sobre 4 pilares de prioridades da mulher e depois a gente vai tentar falar um pouco sobre os 4 para que a gente tenha esse cuidado de colocar cada um no seu devido lugar, como você mesmo disse, Adriana, o equilíbrio. Então, o terceiro, como você mesmo já disse, é o trabalho, não é? Isso. Então, as mulheres que trabalham fora, ela já sabe que em primeiro lugar está Deus na vida dela, ou seja, a palavra. Em segundo lugar está a sua família. E em terceiro lugar está o seu trabalho, não é? E a gente pode ter um equilíbrio em todos eles. Não é fácil, não é? No mundo de hoje, mas é possível, né? Eu estou falando assim porque o tempo aqui é pouco, mas o quarto pilar, Adriane, seria o trabalho, a igreja, né? o quarto. O quarto, a igreja, né? O terceiro é o trabalho, como a gente já falou da família, né? O trabalho. Aí você pode estar dizendo assim, mas eu não trabalho fora, eu sou dona de casa, né? Gente, ser dona de casa é um trabalho, né? É um grande trabalho, né? Não falta coisas para fazer em casa. Então, você pode muito bem ter um equilíbrio nisso aí também. Com certeza. Né? Você pode estar agendando tudo que você, planejando tudo que você vai fazer durante o dia, que você vai ter tempo de sobra. Porque o que eu mais tenho encontrado é mulheres dizendo assim, Adriane, 24 horas está pouco. Ora, Deus ele é perfeito, ele jamais colocaria 24 horas sendo pouco. Isso. A gente é que precisa se planejar. Né? Então, você que trabalha em casa é um trabalho. E nisso eu contextualizo também, Sandra, com a mulher auxiliadora. É aquela mulher que auxilia. Se ela, por exemplo, a mulher trabalha em casa, mas ela pode estar ajudando ao homem, né, ao esposo que trabalha fora, ajudando em alguma coisa, isso é perfeito. Porque a mulher, ela auxilia. Eu não estou trabalhando fora, mas o que eu faço em casa, eu posso ajudar o meu esposo, que ele vai trabalhar fora? Pode sim. Com certeza. Pode e deve. Ela auxilia ele no trabalho, no próprio trabalho em si, em casa, cuidando das coisas dos filhos, cuidando das coisas dele, cuidando das coisas da casa, economizando. Exatamente. Né? Fazendo com que o salário dele realmente venha dar para fazer tudo. E não seja aquela mulher rixosa, porque quando o homem chega do trabalho, você não sabe o que ele passou no trabalho. Ele pode ter passado por alguma agressão ou algum estresse. E aí, quando ele chega em casa, ele quer encontrar o seu lar, um lar de paz. Verdade. Um lar onde ele passa o dia, ai, como é bom, ai, como eu gostaria de estar em casa agora, nesse momento. Por quê? Porque o seu lar é um lar de paz. É verdade. É um lar onde Cristo está reinando. É um lar onde há harmonia, onde há equilíbrio, né? Então, eu sempre costumo dizer, mulher, você que está em casa, quando o seu esposo chegar em casa, trate-o bem. Sabe, não chegue já dizendo problemas ou questões que você passou durante aquele dia, porque a mulher também tem muito aquela questão hormonal, né, Sandra? Existe a TPM que a gente tem que precisar ter um equilíbrio. Gente, a Bíblia diz que o fruto do Espírito já está dentro de nós. Então, a paciência, a longanimidade, o amor, a mansidão, o domínio próprio já está dentro de nós. Então, mesmo nessa questão hormonal, eu posso ter um equilíbrio. Com certeza, né? Só você buscar, né, também. Receber o esposo já é uma forma de você auxiliar e trabalhar também, e ajudá-lo, né? Ele chegar, receba-o bem, né? Diga, meu filho, que bom que você chegou, eu louvo a Deus que você chegou bem, vamos sentar à mesa, eu fiz um jantar gostoso. Gente, não tem coisa melhor para um homem do que ouvir isso. É verdade, e sinceramente, Adriana, também se não tem uma coisa muito boa para dizer, se ela tá naqueles dias, então fica calada, né? Não vai falar muito. Isso, coloque algo que botar a comidinha lá, vai louvor, sentar do lado, coloca o louvor, se não quer falar, então não fala, mas não vai falar coisas que não vão edificar, não é? E que vão gerar um conflito. Eu sei que não é fácil,
não é? Casamento não é fácil, lidar com família, convivência, dia a dia, isso não é fácil. Mas nós temos um Deus, não é? Nós temos o Espírito Santo, todo aquele que crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo e aí ele nos capacita para que a gente venha realmente cumprir esse plano que Deus tem para a vida da mulher aqui, não é? E aí vamos entrar para o quarto, não é? A quarta prioridade, que é a igreja. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai falar aqui sobre como a gente ajustar essas 4 prioridades sem uma infringir a outra, não é? Não atropelar a outra. Então, a igreja, de fato, é importantíssimo na vida de uma família, né? O contexto igreja, hoje, eu costumo dizer que uma pessoa sem ter uma igreja para ir, ou algo que você, com as suas habilidades, possa fazer, a pessoa fica muito dispersa, né? Eu costumo dizer que... É bíblico, Adriane, é um ensino de Jesus que a gente congregue-se em uma igreja. Exatamente. Então, assim, tudo vai partir do que diz a palavra. O apóstolo Paulo falou muito bem isso, né? É para ler a Bíblia, né? Porque como é que eu vou ter um norte? O norte é a Bíblia, a bússola é a Bíblia, né? E a Bíblia ensina que a gente deve congregar. Congregar é bíblico, por quê? Porque você ali congregando, você está no coletivo, onde todos estão com a mesma fé, a mesma unidade. E a Bíblia diz que onde há unidade, Deus ordena a bênção. Amém, verdade. Então, a coletividade, o ajuntamento dos santos é importante para que a gente cresça, amadureça, né? Venha desenvolver habilidades que às vezes a gente acha que nem tem habilidades e a igreja precisa tanto do nosso trabalho, do nosso serviço e servir com excelência na obra do Senhor. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? E aqueles que trabalham, o apóstolo Paulo, ele diz bem, né? Que quando o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Lembrando que a gente não trabalha para pessoas, mas a gente trabalha para Deus. Eu não faço por pessoas, eu faço para Deus. Então, esse também é um pilar importantíssimo na vida de uma mulher, que eu costumo dizer, a empoderada é isso. Ela tendo esses 4 pilares organizados, ela vai ser uma mulher empoderada. Empoderada, é verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do poder, porque, na verdade, poder nenhum a gente tem, se Jesus não tivesse dado a gente poder, né? Então, todo o poder que uma mulher tem vem de Deus, né? Então, nós somos realmente carentes desse Deus tão maravilhoso. E aí, eu queria falar um pouco sobre a questão de não atropelar essas prioridades, porque o que a gente tem visto, Adriane, hoje... e isso não é uma coisa, às vezes, que a pessoa faz por maldade, mas é porque a igreja, o trabalho, às vezes é tão bom, às vezes você se identifica tanto, não é? Que tem muitas mulheres que elas tendenciam, por exemplo, a ficar muito mais tempo na igreja do que com a família, muito mais tempo no trabalho do que com a família, e aí... a família, às vezes, fica prejudicada, não é? E a gente precisa entender que ela é muito próxima de Deus. A família é depois de Deus. Gente, se Deus é o primeiro, quem vem abaixo é a família. Então, a sua prioridade, você precisa ter um olhar muito atento para aquilo que realmente Deus se importa. Porque quando você começa a trabalhar na igreja e que você vê que suas habilidades elas estão bem fundamentadas, estão sendo desenvolvidas, não tem como você não amar o que você faz. Verdade. E quando você está amando, você costuma botar prioridade. Então, quando você traz o equilíbrio dentro desse contexto, você vai se organizar. Lembrando desses 4 pilares são essenciais, porque eu já tive nesse contexto de amar demais, estar na igreja e esquecer também, é por isso que eu estou falando. É por isso que eu estou falando, porque é tão gostoso, né? Servir ao Senhor é tão gostoso que às vezes a gente vai e ocupa o tempo maior do que o que realmente é para ser ocupado. E eu falo isso por quê? Porque cuidar do marido também está servindo a Deus. Sim. Cuidar dos filhos também está servindo a Deus. E hoje a gente vê muitas mulheres, muitas famílias com problemas com o marido, com problemas com o filho, porque não deu esse tempo necessário. Então, nessa manhã, eu quero que você faça uma reflexão e você veja se a sua vida e suas prioridades estão equilibradas.
porque você vai precisar que realmente elas estejam em equilíbrio. Às vezes, eu até li um livro de Joyce Meyer, né? Joyce Meyer, não sei. E ela falava assim que o desejo dela era de estar ali meditando na palavra, de estar com Deus. E às vezes o marido estava em casa, o dia todo de trabalho, e ele queria a atenção dela, e ele queria o carinho dela. E eu me vi ali, eu vi que isso acontece muito com a gente. Quantas vezes eu estou em casa e eu estou ali agarrada com a Bíblia, querendo ler a palavra, querendo beber, e meu marido, Sandra, Sandra, eu estou aqui. E eu fico, meu Deus do céu, eu queria estar com o Senhor. Mas enfim, o que é importante a gente entender é que estar também com o marido e cuidando das coisas da casa, dos filhos, dando essa atenção, também é estar com Deus. Exatamente. Também é servir a Deus, porque se foi isso que ele ensinou, então eu tenho que fazer, não é? E sentir prazer naquilo. Porque com certeza com o tempo, esse prazer, ele vai vir. Eu não estou dizendo que você não é que você não tenha prazer de estar com seu marido, mas quando você tem uma intimidade assim, com Deus e que você ama a palavra, você tendencia a querer mais estar com ela, a querer estar na igreja. E eu sei que Deus está em todas essas prioridades, né? O próprio apóstolo Paulo, ele escolheu estar solteiro. Porque o solteiro, como ele diz nas epístolas, ele cuida das coisas do Senhor. E o casado tem que se dedicar ao cônjuge. Exatamente, à família. É isso mesmo. Então, Adriane, que bom, a gente termina aqui esse bloco e eu achei que foi pouco, a gente tem tanto mais coisa para falar, mas vamos ver o que vai acontecer aqui no segundo bloco. Gente, espera, não sai daí, que já já a gente está voltando no segundo bloco do programa Mulheres de Fé. Não sai. Você já faz parte do seu jeito favorito? O clube de vantagens que dá descontos e você ainda acumula dinheiro para as próximas compras? É só baixar o aplicativo. Quando bate aquela vontade de economizar, a minha oferta favorita tá na mão. Aí, gostei. Me coloca nesse clube. Claro! Dá para fazer o pré-cadastro direto no caixa e já sair ganhando na hora. Sacou? A cada compra você acumula créditos em dinheiro que pode usar em qualquer loja. E se quiser o seu troco, fica aqui, ó, no seu aplicativo. Isso não é mais um celular, é um cofrinho. Baixe nosso app e comece a economizar já! O Espaço da Beleza revela o que você tem de mais bonito, seja com maquiagem, tratamento capilar, mechas, coloração, químicas em geral, manicure ou depilação. Realizamos todos os serviços com excelência. Agende o seu horário e sinta-se linda. Babi Nóbrega, endereço Avenida Mintas Barros, 2036, Lagoa Nova. Contato 98773-1012. O Açaí do Joca Júnior está localizado na Rua Praia de Camboinhas, em frente à Praça da Caixa d'Água do Disco Voador, em Ponta Negra. Aqui você encontra todos os tipos de sanduíches, tapiocas, salgados, milkshakes de açaí, entre outros, além do nosso saboroso açaí com self-service à la carte. À noite temos opções para o jantar com cardápio regional variado. Nosso expediente é de terça a domingo, sempre das 15h30 às 22h45. Também trabalhamos com delivery. Açaí do Joca Júnior, energia de campeão. Telefone 3219-7039. Olá, gente, estamos de volta aqui. Que bom que você está aí nos esperando. Nós voltamos hoje no bloco. Hoje vai ser um programa diferente, porque o assunto está muito bom. E nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo sobre as prioridades da mulher. Então, Adriane, nós estávamos falando sobre essas prioridades, né? E para você que chegou agora, nós falamos aqui sobre 4 pilares, né?
Em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está A a família, família. em terceiro está o trabalho, em quarto está A a igreja. E aí, Adriane, realmente nós precisamos ter equilíbrio, não é? Nós precisamos... o Espírito Santo, ele é equilibrado. Eu Isso. aprendi na Bíblia, a Bíblia fala da moderação, não é? Uma das características do Espírito é esse equilíbrio, não é? Nem a gente pode ser tendencioso a mais e nem a menos por alguma dessas prioridades, já que estamos falando dela. Então, o que foi, em algum momento, algumas pessoas se perderam, não é? Nessas prioridades. Por exemplo, hoje, porque se elas forem colocadas de forma desordenada, por exemplo, se eu coloco a igreja em primeiro lugar, quando Deus constituiu em primeiro lugar a família, não é? Porque a primeira instituição criada por Deus não foi a igreja, foi a família. A família é a sua, vamos dizer assim, primeira igreja, o seu primeiro ministério. Então, é lá onde você tem que cuidar. Eu acho muito bonito, eu achei muito bonito uma vez, uma pessoa falou para mim, olha, alguém me convidou para cuidar de um rebanho ali, numa cidade interior. Era um convite para um pastor. E ele foi falar com toda a família. Olha, vocês vão comigo? Ele podia dizer, não, eu sou o homem da casa e eu vou levar todo mundo. Então, ele foi conversar com a família. Ele colocou a esposa, os filhos, na responsabilidade de dizer para ele, pai, a gente está com você, ou então, meu querido, a gente está com você. E ele me contou e ficou muito feliz, porque ele disse, foi todo mundo. E é muito importante essa questão de você levar todo mundo, não é? E eu estou lembrando aqui quando Deus chamou Noé para entrar todo mundo na arca. O Senhor disse, vai Noé, vem e traz toda a sua casa. Isso. Como Deus está preocupado com a nossa casa. Então, como a nossa casa, para Deus, como você estava dizendo antes aqui, é esse ninho que deve ser um ninho de paz. Toda a contenda que existe na sua casa, minha irmã, se tem alguma coisa dentro do seu lar que leva você a brigar por isso, se isso é um motivo de contenda, em nome de Jesus, bota isso para fora. Tire isso da sua vida, porque não é lugar, nossa casa não é lugar de briga, não é lugar de contenda. A gente não mora em galinheiro, a gente mora em casa, em residência, em lugares onde o Senhor habita. Então, por que realmente quando a gente distorce, coloca a igreja em primeiro lugar, por exemplo, e tem muita gente que coloca o trabalho, mas vamos falar aqui da igreja, por que acontecem maridos que começam a rejeitar ao Senhor? Eles não querem a igreja. Porque a gente, estou falando agora para as mulheres que não têm maridos na igreja, muitas vezes nós somos responsáveis pela rejeição do marido. Porque nós somos a chata, a religiosa, tudo está errado e a gente vê demônio em tudo. E aí o que é que acontece? Onde era para a gente trazer para perto, a gente está afastando. Porque ele vai dizer assim, eu não quero ser igual a você. Deus me livre, você vê demônio em tudo, quem já está com medo aqui sou eu de você. E esse é o desequilíbrio, né, Sandra? Lembrando Exato. que existem também aquelas mulheres que elas regridem no chamado delas pelo fato de que, não, meu esposo não vai, eu não vou. Quando ele for, eu vou. Ah, eu não faço um curso bíblico porque eu só vou se o meu esposo for. Olha, deixa eu te dizer, existe a submissão, mas existe também a submissão à palavra. Isso não quer dizer que você indo, você dizer assim, tipo, eu só vou se ele for. E se ele não for? E se ele nunca for? E se ele nunca for? Ele vai se você for. Mude a sua forma, o seu posicionamento, que certamente a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Lembrando que seu marido não é o seu provedor, quem é o seu provedor é Deus. Deus é quem é tudo na nossa vida. Então, quando a gente dá o passo de fé para Deus, para as coisas do Senhor, com equilíbrio, lembrando sempre disso, inclusive em Provérbios 3, 21, 24, diz assim, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca o perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Amém. Olha só, então, geralmente, as mulheres, elas tendem a ser 8 ou 80.
mas nós temos que procurar o equilíbrio, né? Verdade. Então, se você é aquela que ama estar na casa do Senhor, trabalhar na obra, faça com equilíbrio. Isso. Faça de uma forma que, se você sair, deixe o jantar pronto, sabe? Sempre procurando não ter confusão e nem briga Isso, dentro de com casa. certeza, agradando sempre, né, aquilo que a gente também tem que ver onde é que agrada o marido. Mas tem outra coisa bem interessante também, Adriano, quando a gente troca e coloca a igreja em primeiro lugar do que a família, a gente pode ter também filhos que não vão gostar da palavra, que não vão gostar de estar na igreja, não é? E a gente vê que acontece muito de filhos hoje que não estão na igreja, porque sofreram em algum momento, aquilo foi muito pesado para eles. O que a gente quer colocar aqui é que eu sempre digo que, não eu, mas a Bíblia sempre fala que Jesus é a nossa esperança. Então, não é porque o seu filho hoje não está na igreja que ele nunca vai estar. Ele vai estar sim, porque o nosso Deus, ele é um Deus que faz coisas novas todos os dias, não é? Mas quem sabe não seja a hora, nessa fase da sua vida que você está passando, estou falando com você que está me ouvindo aqui, quem sabe não seja a hora de você rever como é que está as suas prioridades, não é? E colocar as coisas tudo no seu lugar. Talvez, Adriane, eu acredito que às vezes, quando toda mudança dói, às vezes a gente vai precisar, para largar algumas coisas e equilibrar as outras, para ficar tudo dentro do equilíbrio, você vai, porque você já estava acostumado com aquilo. Você já estava tão acostumado, mas é tão bom passar o dia todo, não é? No trabalho, mas é tão bom passar o dia todo na igreja, mas é tão bom. Sim, mas tem alguém que está clamando por você, não é? E eu acho que isso deve ser observado, o equilíbrio. E a igreja vai ser sadia se a família for sadia. Eu sempre costumo dizer que a gente nunca deve levar problema da igreja para dentro de casa, principalmente quando nós temos filhos, que eles são ouvintes, eles estão ouvindo as coisas negativas que você está falando. E aquela forma negativa que você fala do seu pastor ou de um líder seu, aquilo que vai entrar na criança é uma verdade. Então, ele costuma criar talvez até uma raiz de amargura ou de rancor e leve isso para a sua adolescência, sua fase adulta. Então, isso não é seguro. Eu costumo dizer, se você tem algo para falar, chame a pessoa, se entenda com ela. Mas não leve problemas da igreja, problemas pessoais da igreja, para dentro da sua casa, num momento especial que é a sua mesa, onde você está se alimentando, porque isso não vai ser positivo. Perfeito. Eu amei a nossa conversa e eu queria conversar muito mais aqui, passaria a tarde conversando sobre isso, mas o nosso tempo chegou, né? Infelizmente, Adriane, foi maravilhoso. Eu acredito que hoje as nossas telespectadoras e também os homens, né, os telespectadores também estão nos assistindo. Eu acredito que hoje foi uma manhã de muito aprendizado e muita edificação. Muito obrigado, viu, pela sua presença sempre. Quando é convidada no programa, você sempre está disponível e eu sei que você está disponível para o Senhor e que Deus venha lhe recompensar por isso. Amém. Quero mandar um abraço para todos, né, que acompanham o nosso programa e fique ligado que nós vamos ter o nosso primeiro encontro e vai vir muita surpresa por aí, né, Sandra? Com certeza. Todo mês as mulheres de fé se reúnem ali no Átrios Recepções, fica ali por trás da antiga Salina Veículos e todo mês a gente está lá, nos acompanha nas redes sociais, Mulheres de Fé em Ação, tudo junto e até domingo, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, nos encontraremos domingo, se Deus quiser. O Espaço da Beleza revela o que você tem de mais bonito, seja com maquiagem, tratamento capilar, mechas, coloração, químicas em geral, manicure ou depilação. Realizamos todos os serviços com excelência. Agende o seu horário e sinta-se linda. Babi Nóbrega, endereço Avenida Mintas Barros, 2036, Lagoa Nova. Contato 98773 1012.